Fala galera, tudo bem? Meu nome é Pedro, vou fazer um videozinho de hoje falando por que eu acho que o governo Bolsonaro acabou, explicando como funcionam as instituições no Brasil e o porquê que eu acho que nesse enfrentamento o governo já tinha se enfraquecido de forma muito mais fácil. Bom, eu começo esse vídeo dizendo que já na minha análise eu tenho é, um vídeo anterior falando sobre o porquê que o governo Bolsonaro tinha acabado. E tá bem óbvio os motivos, e tem um videozinho já de 17 minutos, quem quiser pode acessar. Esse vai ser um breve resumo mostrando um simples exemplo, né, do porquê que hoje é mais uma evidência do que eu já tinha falado anteriormente. Então, vem aqui comigo e quem gostar, por favor, compartilhe, deixe seu like aí, que nos ajuda bastante. Então, quando a gente fala de governo, estruturas produtivas, etc., o termo superestrutura surge à nossa mente. O que significa essa tal de superestrutura? Não é nada muito complicado, mas basicamente é uma coisa que o Marx já falava, não é nada muito novo, ou seja, não significa que é um tema que só eu estou trazendo, mas ele aliava um diagnóstico em cima talvez de uma visão um pouco deturpada. Por quê? A superestrutura que ele definia era o fruto de estratégias que vinha de grupos dominantes para a consolidação e perpetuação do seu domínio, só que ele estava sempre olhando pela questão do capital, como eu coloquei aqui embaixo. Então, quem dominava era o detentor de capital, e por deter o capital, ele conseguia dizer quem trabalhava, quem, o que seria produzido, quem iria consumir e por aí vai. Então, basicamente, numa pirâmide de poder, o dono do capital estava aqui e cada vez mais alastrava o seu poderio, porque ele ia toda hora aumentando a sua capacidade de aferir recursos, de auferir recursos, e assim sendo, ele ia dominando os recursos do capital, gerando uma contradição. Então, obviamente, o Marx ele é um ator que ele está falando um pouquinho de processo de formação histórica. Ele está tentando fazer um desenvolvimento, criar uma narrativa sobre a sociologia do poder. Então a gente tem que fazer essa leitura não apenas como uma leitura econômica, mas uma leitura mais filosófica e sociológica, que ele está dizendo alguma coisa sobre estruturas de poder, jogos de poder, quem vai ser o vencedor e perdedor. E no processo histórico, obviamente, ele estava colocando o peso todo sobre a questão dos trabalhadores e dizendo que o socialismo e o comunismo seriam algo inevitável. A gente percebe que esse diagnóstico foi um pouco errado. Eu não acho que superestruturas estejam só ligadas ao capital, mas eu acredito muito nesse termo. Porque você está falando de uma estrutura que ninguém enxerga, que ninguém sabe onde está escrita, mas ela existe. Então, só que no Brasil, ao invés das instituições que são as estruturas escritas, o que nós temos são os personogramas. Ou seja, são estruturas ditas por pessoas que definem basicamente como que o poder vai ser repartilhado, né? Então, quando a gente fala de Brasil, se a gente estivesse falando de uma pirâmide de poder aqui, nós temos instituições que detêm o poder segundo a Constituição Federal de 88, mas essas instituições que detêm o poder, elas não são controladas pura e simplesmente por um pedaço de papel, por uma burocracia pura, como dizia Weber. Elas são controladas não por uma burocracia pura, mas e sim por um misto entre, principalmente, patrimonialismo. Então, assim, existe existe uma estrutura que define basicamente quem vai deter o poder e quem não vai, mas o patrimonialismo, que é a breve confusão entre o que é público versus o que é privado, ou seja, o que de fato é interesse do governante, eu devo discutir à luz da política, e o que eu devo limitar a estrutura política. No Brasil, você tem uma confusão desses objetivos. E aí, dizendo de forma pura e simples, o público acaba invadindo a esfera privada, em muitos casos, e às vezes, inclusive, a tomada de decisão ela é feita com base numa justificativa de que eu tenho poder público para agir em prol dos meus interesses privados. E aí começa a degringolagem de todo e qualquer governo, toda vez que ele faz essa mistura aqui de coisas.
A principal coisa que você tem dentro dessa superestrutura no Brasil, e aí eu vou começar falando aqui para o caso brasileiro, é que no Brasil essa superestrutura é dita pelos os então agentes públicos. Só que os agentes públicos, eles podem ser concursados, funcionários públicos, como políticos de carteirinha, ou gente que transita entre as duas esferas. Há muitas pessoas que são funcionárias públicas, são agentes do Estado e ao mesmo tempo participam da tomada de decisão, seja de forma indireta, seja de forma direta. E mais, o Estado brasileiro, historicamente, é o grande perpetuador e delegador de poder. Então, todas as grandes fortunas que você for falar no Brasil, os grandes impérios, têm o papel do Estado no meio. Só que é um papel do Estado velado, que é o pior dos mundos. Porque você não sabe qual modelo que ele está seguindo. Se é um modelo em que o Estado deve, de fato, dirigir a economia, se é um modelo em que, na verdade, o Estado ele deve se ausentar de dirigir a economia e deixar a iniciativa privada. E aí você tem toda essa contradição. E essa contradição gera toda essa crise que a gente vem enfrentando. A gente não consegue perseguir um único modelo e, a partir desse modelo, de um diagnóstico bem acertado, alcançar o desenvolvimento, né? Então, temos agentes públicos na pirâmide do organograma. E aí vou dar o exemplo, por exemplo, do Sérgio Moro. Antes dele, quem viu era Alexandre de Moraes. Antes do Alexandre de Moraes foi o Roberto Cardoso. Não sei se esse Cardoso é com S ou com C. Confesso a vocês que não lembro muito bem qual era o último sobrenome. Eu acho que acho que era com Z, cara. Era Eduardo Cardoso, o grande advogado aí do PT. Então, se você reparar, quando a gente está falando aqui de agentes públicos, estamos falando aqui de um exemplo bem forte, que é o ministro da Justiça. Então, ele funcionaria como, basicamente, quem vai definir o que é, quem deve atuar, aonde deve atuar, os órgãos de fiscalização, controle e de polícia. Então, ele mexe com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, ele mexe com a AGU, órgãos de controle, ABIN, etc. Então, tudo isso está dentro do Ministério da Justiça. Repara que foram nomes fortes aqui, ó. Todos nomes ligados, basicamente, a um tipo de viés ideológico, viés político. O Cardoso, infelizmente ou felizmente, para quem colocou lá, ele não conseguiu ascender ao STF. Mas o Alexandre de Moraes, sim, durante o governo Temer. Então, nós percebemos que os agentes públicos eles acabam se perpetuando o seu braço de poder através de decisões políticas, mas obviamente sempre visando o que é o interesse privado, que é o que eu estava discutindo anteriormente sobre o porquê que no Brasil você não consegue ainda perseguir um desenvolvimento pleno, porque a gente ainda está imbuído dentro de um sistema patrimonialista. E o Sérgio Moro estava indo pelo mesmo caminho, só que ao mesmo tempo ele teve-se uma contradição em cima dessas funções, porque ele achava que ele que determinava isso. Mas na verdade ele era uma peça política em cima de uma estrutura, de um projeto de poder maior. Então ele não queria ser visto como uma peça política e resolveu zarpar do barco. Então uma coisa bem simples, né? Você tem um choque aí de ideias, de intenções, porque uma vez que ele abrisse mão de certas prerrogativas, obviamente, como controlar a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Controladoria Geral, Centro de Inteligência, etc., se ele abrisse mão dessas prerrogativas, obviamente, chegando ao STF, qual seria a legitimidade que ele tem para agir em causa própria, como é o caso do Alexandre de Moraes. O Cardoso não foi, mas nós temos aí alguns outros ministros que foram indicados pelo então sucessor do Temer, que foi a Dilma e o Lula. O último deles foi o Barroso, e todos eles perseguem um Barroso, perseguem basicamente o seu viés ideológico ou tentam representar uma estrutura de poder que não está escrita, mas forma a tal da superestrutura. E aí, quando eu estava discutindo por que o governo Bolsonaro tinha acabado, a discussão era bem simples, porque ele simplesmente não conseguiu demonstrar como ele deveria definir
o seu governo à luz de decisões simples. Por exemplo, estamos falando da questão da saúde. Na saúde também há uma superestrutura e ele não conseguiu sequer definir um planejamento, definir uma ação, um curso de ação para o combate a uma pandemia que no resto do mundo todo, ao que parece, a coisa estava sendo mais controlada. Para ter uma ideia, na Argentina hoje morreram durante todo o período 165 pessoas. No Brasil, ontem morreram 404. Só que aqui eu estou falando ontem. Aqui eu estou falando durante todo o período. Então não faz sentido você chegar para mim e falar, não, na questão da saúde, as estruturas de poder estão de fato funcionando. Não, não estão. Não estão cumprindo nem o interesse privado, nem o interesse público. Gera essa contradição, o esgarçamento e a ruptura. Então nós temos aqui para finalizar, o que eu acho que acaba acontecendo quando você está falando de governo, né? Então, quando a gente está falando de uma estrutura de governo, a principal estrutura que é montada, vou até botar, é a montagem do governo. Então, na medida que você passa pela montagem de governo, você está pensando nos nomes, só que os nomes eles têm que ser alinhados o seu processo decisório, o que você quer defender, qual é a sua ideologia. Então existe uma ideologia, uma busca pelo poder, toda uma discussão que é mais profunda de como que você vai montar isso. A partir dessa montagem, acertado ou não, você começa a fazer a aplicação do seu governo. E aí na aplicação podem surgir problemas que ocorrem na grande maioria dos projetos. A contradição toda é que você tem um problema no Brasil do viés privado versus o viés público. E aí, o que acontece? Quando a resposta pública está ok, você consegue, inclusive, perseguir certas questões privadas sem nenhuma, como que eu vou colocar? Sem nenhum tipo de contradição. Então, assim, a resposta pública está ok, beleza. Quando a resposta pública não está ok, aí você não consegue mais perseguir esses interesses privados. Só que o interesse privado é de quem? É do governo. E aí você às vezes confunde interesse privado do cara que é simplesmente uma ferramenta com o cara que está controlando toda essa estrutura. E no Brasil você tem uma estrutura muito centrada na figura do presidente. Assim sendo, eu vou dar os dois exemplos, o Moro e o Mandetta. Indiscutivelmente tinha uma resposta pública ok. Só que por isso pararam de perseguir os interesses privados do presidente, gerando uma contradição e gerando desgastamento. Isso significa que houve um problema de montagem, porque não havia quadros suficientes dentro da figura do Bolsonaro para fazer uma montagem de governo. Foram basicamente pessoas que foram puxadas de vários outros países, de outros partidos e que perseguiam interesses outros. Não havia, dentro dessa lógica, uma estrutura já bem definida como era de partidos já mais estáveis, como PSDB, PMDB, o próprio PT, etc. Assim sendo, no Brasil, quando você tem um esvaziamento dos partidos, ou seja, os partidos deixam de ser uma figura definitiva para você poder alçar a estrutura de poder, alçar a presidência ou chefiar algum determinado cargo, seja de presidente, governador, etc., essas contradições vão aparecer e o modelo não vai funcionar. Então não adianta você querer apostar no outsider. Infelizmente, o que vai acontecer é basicamente isso. Por quê? Os indivíduos, eles podem ter uma resposta pública, mas no Brasil, todo o funcionamento da esfera pública, ela se confunde com o interesse privado também do presidente, que não deveria se confundir com a sua pessoa, e sim com a definição do partido. E essa era a grande discussão do porquê o PT, por exemplo, era tão perseguido. Porque o PT ele tinha claramente uma visão de partido, de uma estrutura de poder que ia além de uma determinada figura, tinha uma ideologia por trás.
A grande maioria dos partidos hoje no Brasil não tem essa ideologia por trás. Por trás de tudo isso tem uma figura, tem um indivíduo lá que define quem é o poder, como é o caso agora do novo partido do presidente, que foi o PSL, agora, sei lá, é o Patriota, alguma coisa nesse sentido. Então, infelizmente, a gente vai continuar assistindo desmontagens e montagens de governo, toda vez que não entendermos a função primordial de um partido, de uma estrutura que seja pública, que a gente consiga enxergar. Porque esse filho da puta aqui a gente não sabe quem é. E essa é a discussão, tá certo? Obrigado, não vou me estender mais não. Um abraço a todos aí.